E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Que todos sejam bem-vindos, os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados também que estão aqui. Também sejam bem-vindos os irmãos que estão no Facebook, nas suas casas, nos seus lares. Todos sejam bem-vindos. Antes da gente iniciar o momento de palestra, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, o capítulo Caridade Essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá pão ao faminto, quem dá água ao que tem sede, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino de Deus. Em qualquer setor da existência ou fé religiosa, a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação, ensinamento constituem modalidades santas da caridade.
Ninguém pode ajudar ao outro com eficiência, porém, se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito, se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança, se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo. Em razão disso, meus irmãos, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas. Em todos os lugares serão sempre sublimes, luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão e conforto. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, antes disso, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos de Jesus, que está no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta caridade, poderemos levar a efeitos grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas, meus irmãos, dentro de nós mesmos, nos instantes supremos de testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Meus irmãos, depois desta leitura, convido a todos a fechar os olhos, deixar os problemas do cotidiano para trás e vamos orar. Vamos rogar ao Senhor Deus para que seus espíritos possam vir nos assistir neste momento. Vamos pedir aos irmãos luzeiros desta casa espírita que nos ajudem a nos tornar dóceis aos seus conselhos. Afastai-nos de todo o pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja, de raiva. Busquemos afastar esses pensamentos no nosso dia a dia. Senhor, inspirai-nos a sermos indulgentes e benevolentes. Mestre Jesus, que a tua luz ilumine a todos que aqui estamos, ilumine a quem está ligado em suas casas, ampare e abençoe a nós todos. E especialmente neste momento pedimos as melhores vibrações para o irmão Almir, que irá nos falar hoje. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Então hoje temos o nosso irmão Almir Emílio Biezus, que vem nos falar. Alô, alô. Boa noite.
Se eu pedir para quem está lá atrás vir aqui mais à frente, poderiam vir? Os últimos serão os primeiros. Obrigado. Que Deus ilumine todos vocês. Nós vamos falar hoje num tema até certo ponto difícil e que nos requer muita atenção de todos nós. Poucos de nós que viemos aqui na frente nos sentimos com coragem, com capacidade para conversar sobre o assunto de hoje. Estamos aqui por necessidade. Quando nos chamaram para a reflexão dessa noite, ao abrirmos o computador, a palestra estava na tela do computador. E eu já protelei inúmeras vezes essa palestra em função da responsabilidade que todos nós temos perante a todos nós. Porque não adianta nós matarmos uma formiguinha se ao longo do caminho nós vamos encontrar um formigueiro. E assim é a nossa vida. Não adianta nós falarmos o que deve ser feito se nós também não fizermos. Então aquela máxima que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cabe a nós que falamos isso. Faça o que eu digo, porque eu também preciso fazer o que eu digo. Nós vamos falar da sexualidade. E esse tema é bastante amplo. E nós sabemos que o sexo é o fundamento na vida universal. Ele encontra-se nas origens da própria vida, a qual é emanada do nosso Criador. A energia sexual, ela está intimamente ligada a todo princípio e vida em todos os graus evolutivos. Tanto no planeta Terra, como em todos os cantos do universo. Aí alguém pode sempre perguntar, opa, já falaram que espírito não tem sexo. Não da forma como nós entendemos seres humanos. O sexo é a essência, é a energia divina. A força da vida encontra-se na base de todos os processos de evolução dos seres. André Luiz nos fala do sexo como energia divina, examinado como força atuante na vida, à face da criação incessante. André Luiz nos diz que o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos, a atração dos astros, porque então expressará força de amor, gerada exatamente pelo amor infinito de Deus, a consciência divina universal. E nós encontramos ainda muito distanciados das belezas da lei divina, ou das leis divinas, em nossa própria vida afetiva. Não cabe a nós julgarmos a quem quer que seja. A nossa missão do dia a dia é refletir, meditar
Porque se não erramos nessa encarnação, erramos em outras, e se não erramos em outras, vamos errar no futuro. Porque todos nós devemos passar pelas dificuldades, pelas imperfeições, para aprender como lidar com elas. E a definição de sexo, a definição primária de sexo, segundo o dicionário, é diferença física e constituída do homem e da mulher, do macho e da fêmea, com relação à sua função reprodutora, sensualidade, volúpia e órgãos genitais externos. A constituição humana, para a doutrina espírita, a criatura humana não é somente material, pois ela é formada do corpo físico, perispiritual e espiritual. Desses três, nós já cansamos de ouvir, o espírito é o comandante, o gerente absoluto da organização psicossomática do nosso corpo. Quem sobrevive após a morte e a destruição do corpo é o espírito, com a sua sensibilidade e recursos morais e intelectuais, caráter e hábitos. E nós somos aqui na Terra o que o Espírito já acumulou em si, através das diversas reencarnações que nós já passamos. André Luiz também nos fala na união fisiológica. Na Terra, é muito vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo, diz André Luiz, como força e amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. E o sexo, para a maioria esmagadora das criaturas humanas, está restrito à função dos órgãos genésicos. E é muito natural esta visão, em virtude da própria ignorância humana, da nossa própria ignorância, com relação ao espírito. Nós estamos muito ligados ainda à materialidade. E o sexo não é só prazer de minutos e a permuta de células sexuais. O sexo é coisa mais profunda. No Livro dos Espíritos, a pergunta que vem à tona é: tem sexo os espíritos? A pergunta poderia ser traduzida assim: os espíritos têm sexo, mas não como vocês conceituam na Terra. Não tem, não de acordo com a concepção de sexo das criaturas humanas. Kardec também fala que os espíritos realmente não têm sexo como o da organização física, pois o corpo espiritual não possui o mecanismo de fecundação com possibilidade para a reprodução em si. Os espíritos só Deus cria. Os sexos só existem no organismo físico e são necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. Razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual.
André Luiz também fala da individualidade do espírito após a morte. Os espíritos, após a desencarnação, conservam as suas características. Ele leva consigo tudo aquilo que realizou, aprendeu, conquistou nas experiências da vida. Dessa vida corpórea que nós hoje usamos para a elevação do nosso espírito. Seja no campo do intelecto ou do sentimento. E isso é o que vai caracterizá-lo no mundo espiritual. Portanto, meus irmãos, o sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações. Nasce da mente. Por isso que os espíritos se comunicam pelo pensamento. André Luiz também fala da sexualidade nos órgãos genitais do homem e da mulher. Os órgãos genitais, segundo André Luiz, não são elementos básicos para definir a sexualidade nas criaturas humanas, pois elas são instrumentos passivos obedecendo ao comando mental. Não são eles que decretam a nossa sexualidade, mas sim a nossa estrutura psicológica. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações transcendendo quaisquer impositivos da forma que se exprime. Continua André Luiz. Na vida sexual, cada espírito será, em matéria de masculinidade ou feminilidade, definido de conformidade com as qualidades que forem predominantes no seu corpo mental. Por isso que muitas vezes se nasce homem, outras vezes se nasce mulher, e se traz para essa encarnação mais acentuado aquilo que se produziu na encarnação passada. Se fomos mulher na encarnação passada, para essa, vindo como homem, nós temos mais acentuados em nós a feminilidade. E da mesma forma, se fomos homem e agora somos mulher, trazemos mais essa particularidade da masculinidade. Então o espírito, no curso das suas reencarnações, precisa habitar um corpo de homem, um corpo de mulher, para a aquisição de experiências que lhe possibilitarão alcançar a perfeição. Nenhum espírito poderá chegar, observe bem, nenhum espírito poderá chegar ao porto da perfeição sem antes ter acumulado em sua estrutura psíquica as qualidades de ambos os sexos. Por isso, machões, um dia você já foi mulher. Se não, poderá ser na próxima. Mas dadas as nossas encarnações e aonde nós nos encontramos hoje, com certeza nós já passamos por diversas vezes em cada uma das facetas homem e mulher. E é bom que se saiba disso, porque à medida em que nós vamos entendendo que o sexo é mental, e uma prova de que o sexo é mental está justamente no problema da homossexualidade. Do ponto de vista espiritual, todos os nossos atos são analisados e julgados pela justiça maior do universo, a justiça divina. Todo pensamento, ato ou palavra que venha desvirtuar a lei natural
será, sem dúvida, uma atitude em desacordo com as leis naturais. E este ato trará consequências desarmoniosas na estrutura delicada e sensível da nossa vida mental, da nossa organização perispírita e principalmente na intimidade da nossa consciência, provocando enfermidades estranhas, sejam elas físicas ou psíquicas. Por isso que eu falei no começo, não julgue ninguém. Os abusos sexuais, sejam praticados por heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, têm os seus resultados infelizes em nós mesmos e em nossos destinos. A longo prazo, de conformidade com a nossa teimosia, justamente em permanecermos no erro ou nos erros. Aplica-se aí a bondade e a compreensão toda vez, meus irmãos, toda vez que se levante contra alguém, porque em matéria de sexo, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas a resgatar e problemas a resolver. Por isso não podemos julgar ninguém. Por isso que temos que ter em nossa mente a responsabilidade de voltarmos para o nosso interior e buscar nessa condição as nossas imperfeições, sem julgar as dos outros. Porque muitos daqueles que apontam desdenhosamente os irmãos caídos em desequilíbrios emotivos, imaginando-se hoje aninhados na virtude, são apenas devedores em moratória que enfrentarão amanhã aflitivas tentações quando soar o momento de reencontrarem os seus credores de outras eras. Recordemos Santo Agostinho. Deus não aceita o pecado, mas ama o pecador. Não é verdade? Ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Então não cabe a nós julgarmos, porque a perfeição do espírito e as características sexuais, à medida que o espírito vai avançando graus mais altos na hierarquia do aperfeiçoamento espiritual, vai ele perdendo sim as características acentuadas dos dois sexos. Porque elas vão se fundindo para surgirem muito mais belas e superiores às qualidades humanas. Nós apenas estamos num corpo de carne para enfrentar as nossas imperfeições, as imperfeições do nosso espírito. Na síntese gloriosa dessas virtudes desenvolvidas infinitamente em plenitude de luz, sabedoria e amor, a promiscuidade, o heterossexualismo promíscuo, costuma ser exaltado pela sociedade machista. E esse procedimento é normal desde o momento em que sabemos a responsabilidade e do discernimento que devem nortear a prática sexual. No mundo afetivo, respeitando a lei divina de causa e efeito, o que concedermos a outrem, receberemos o retorno.
partilhando das consequências desencadeadas por nós mesmos. Semente que plantamos, colheita obrigatória. E eu falei várias vezes aqui nessa casa, o nosso paiol está cheio. Não sei se é de boas coisas ou de coisas ruins. E ele um dia terá que ser vendido. E o preço depende do que a qualidade desse produto. Mas o maior de todos os problemas está acentuado na obsessão sexual. Com base na doutrina espírita, a nossa doutrina, por isso hoje, sexualidade à luz da doutrina espírita, nós podemos afirmar que para que haja o processo obsessivo, é condição essencial que exista da parte da vítima uma imperfeição moral, que proporciona ascendência à entidade inferior. Portanto, mais uma vez, nós podemos falar, para que a obsessão sexual se estabeleça, é necessário que o obsidiado permita a entrada do obsessor, verificando acentuada afinidade, ligando as duas criaturas, compartilhando ambos dos mesmos propósitos e desejos. E vocês não queiram saber, na obsessão sexual, o obsessor participa do ato. Ele está ali, agindo, interagindo, colocando na nossa mente aquilo que não se deve fazer. E nessa obsessão sexual, tanto os encarnados quanto as entidades viciadas estão unidos vibratoriamente, entrelaçados em teias, em sinistra simbiose espiritual, atuando os espíritos como verdadeiros vampiros, sugando as substâncias vitais retiradas do campo de força, como também da energia exteriorizada no êxtase sexual. Começaram a imaginar, meditar o problema de estar inserido numa imperfeição desse grau? Com quem nós estamos tendo conexão vibratória? É de se pensar, é de imaginar que o desequilíbrio sexual traz transtornos de todas as ordens. E é uma causa da alienação mental. Quando, independente, seja praticado por hétero, bi ou homossexual. Então, o prazer sexual desvairado traz, sim, perigosas feridas que deixam marcas profundas no corpo e na alma. Consequências como também as doenças venéreas. André Luiz fala que no abuso do sexo e a expiação, qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do nosso trabalho ou com o pranto da expiação. Nenhum espírito vive fora do amor de Deus. Nós sabemos disso. E tampouco dos processos imparciais da justiça divina. Mas é da lei suprema que cada um receba de acordo com as suas obras. Somos vítimas dos nossos próprios atos. Não há sofrimento sem causa justa. E a justiça divina existe não simplesmente para punir e fazer sofrer
as criaturas ainda imperfeitas, mas principalmente para reajustar e iluminar o espírito culpado. E esses abusos são comuns nas criaturas humanas, pois estamos muitos de nós ainda escravizados às emoções inferiores, à sensualidade, aos desejos imediatistas, sem disciplina e sem responsabilidade. E essa responsabilidade, essa disciplina, ela começa e deveria acontecer desde a nossa meninice. E ela começa normalmente a acontecer quando nós passamos dos 50. Porque nós começamos a entender a nossa passagem por aqui, que é espiritual, que é a disciplina que devemos empregar para educar o nosso espírito, para elevar o nosso espírito, para deixar de lado as nossas imperfeições. E esses abusos são comuns nas criaturas humanas. Nós sabemos, somos muito devedores, somos muito atrasados ainda, pois nós estamos escravizados diante dessas emoções inferiores, justamente porque ainda nós estamos atrelados ao imediatismo, a coisa agora. Nós não paramos para pensar. Nós não fazemos aquela conta até 10, se precisar, conta mais uma vez, mais uma vez. E as expiações dolorosas e o aperfeiçoamento espiritual de cada um de nós passa necessariamente por expiações dolorosas no hoje, que redundarão em paz na consciência no amanhã, quando sofrermos dentro dos preceitos evangélicos. Ou seja, quando nós conseguimos entender aquilo que passamos e que enfrentamos resignadamente. Nenhum espírito caminhará para frente na senda do aperfeiçoamento espiritual sem antes saldar as suas dívidas com a justiça divina. Deus não nos cobra, mas a nossa consciência cobra. Está lá tudo registrado. Somente os esclarecimentos do Evangelho de Jesus, trazido a lume, quando buscado com sinceridade por todos nós, mentalizarmos, meditarmos sobre aquilo que estudamos, que lemos, que buscamos para aperfeiçoar o nosso espírito, encontraremos os remédios, luzes, que cada um de nós precisa para a reeducação das nossas energias criadoras do sexo. E isso é em todos nós, através das disciplinas do nosso sentimento, através do aperfeiçoamento das nossas afeições, do enriquecimento de valores nobres no coração, resolvendo em definitivo o vai-vem dos sentimentos expiatórios, que cada um pense e haja de acordo com a conquista do amor espiritualizado. E o amor espiritualizado passa necessariamente pela parceria dos dois, do homem e da mulher, de entender que nós viemos para procriar, nós viemos para consumir determinadas energias que o sexo produz com sabedoria, entendendo sempre os dois lados, do homem e da mulher. Ante aos convites inumeráveis do mundo para a porta larga,
da devassidão sexual, e nós sabemos que a porta larga é muito mais fácil de ultrapassar do que a porta estreita que Jesus nos ensinou, arrastando-nos pela nossa invigilância para vivenciar emoções inferiores. Meditemos nos princípios superiores da vida, que já iluminam o nosso entendimento, porque nós já sabemos de tudo isso. Já nos foi dado a saber. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. E fiquemos com o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Passa por onde isso? Pela nossa meditação. Pela nossa forma de encarar o problema de frente, quando nós estamos no caminho errado. E seja em todos os sentidos da inferioridade. Não somente sexualidade. Somos livres para fazer o que nós desejamos, mas, com a luz do Cristo, já sabemos que não podemos mais atender aos impulsos da animalidade. Nós temos muito disso em nós, impregnado ainda. E sim procurar educar as nossas energias sexuais para níveis mais elevados de espiritualidade. Entender que nós viemos para procriar. Com responsabilidade. A fim de que nós possamos ser mais felizes e mais edificantes em nossos empreendimentos efetivos. Nós temos que entender que, à medida em que nós visualizamos o dia a dia da nossa jornada evolutiva, e que o mundo está passando por uma transformação que nos próximos 5 anos a Terra não será mais a mesma. E nós estamos enfrentando no dia a dia, você às vezes não percebe, mas uma dor de cabeça, uma dor no corpo, não sabe de onde veio, uma forma de... você se sente cansado. Nós temos que entender que nós estamos passando por essa mudança. As energias que estão chegando do plano espiritual a nosso planeta, elas estão transformando aquilo que é para ser transformado. Vocês estão percebendo quanta gente está desencarnando ultimamente? Pessoas novas, pessoas idosas. A pessoa idosa porque o corpo já não está mais em sintonia com as vibrações energéticas que estão chegando. E as pessoas jovens, muitos estão sendo retirados daqui porque não tem mais o que fazer aqui. Eles precisam ser encaminhados para outros planos de refazimento das suas condutas. E à medida em que nós percebemos que nós estamos nesse caminho árduo de sintonia com o plano espiritual, porque nós somos muito imperfeitos, que nós oremos todos os dias, quando os momentos estão difíceis na nossa jornada, porque nada é por acaso, que esse momento seja levado à nossa consciência através da meditação, para entendermos que nós precisamos passar por isso, para a elevação do nosso espírito. Porque nós poderemos ficar muito tempo ainda aqui, com esses espíritos que estão chegando já num nível mais elevado que o nosso, que estão transformando esse mundo para um mundo de regeneração. E se nós viemos ou ficamos muito tempo num mundo de provas e expiações, e estamos caminhando
há já algum tempo para esse mundo de regeneração, nós estamos sendo lapidados para continuarmos nesse projeto divino. Cada um no seu momento, cada um na sua hora. Mas nós não podemos jamais esquecer de que nós precisamos de estar em sintonia com o plano espiritual todos os momentos do nosso dia a dia. E para encerrar, meus irmãos, o socorro da oração, se nós ansiamos por ser melhores, se possuímos uma fé e acreditamos nesse Deus, nessa consciência divina, devemos elevar as nossas forças mais íntimas na direção da providência divina. Através dos fios invisíveis, mais poderosos da oração, aquela oração que sai do nosso coração, e que estejamos certos de que não nos faltarão recursos superiores para o nosso coração se equilibrar na estrada segura da afeição espiritualizada, abandonando a ideia do prazer sexual irresponsável. Cuidemos das energias sexuais de nossa alma, iluminando-as com as luzes do Evangelho do nosso Mestre Jesus, roteiro único de liberdade dos instintos, a fim de construirmos a nossa felicidade real. Tanto na vida corpórea quanto a vida espiritual, como residência segura, ou com residência segura em nossa própria consciência do dever, esse dever afetivo retamente cumprido. Que Deus ilumine todos nós, que a bondade divina e Jesus possam estar no nosso caminhar, no dia a dia, e que Maria de Nazaré desça sobre nós o seu manto de luz, de paz e de harmonia. Boa noite a todos. Muito obrigado, Almir. Agora, meus irmãos, nós vamos para o segundo momento, que é o momento da prece final, do passe. Pedimos aos irmãos que se coloquem adequadamente nas cadeiras. Pedimos aos trabalhadores para que se posicionem. A gente vai diminuir um pouquinho a luz. E vamos orar. Amado Jesus, suplicando bênçãos para esta nossa casa espírita e todos que aqui estamos, esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância de uns para com os outros. Faze-nos aceitar na caridade a luz de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumento sob o comando das tuas mãos. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor.
Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera que caia no esquecimento. Jesus, quando a irritação me encontrar, induze-me ao silêncio. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam. Traze meu coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o vosso coração, e sobretudo rogai a Ele firmemente. Aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. E por fim, Jesus, agradecendo o teu privilégio do trabalho, neste templo de oração, louvamos a tua infinita bondade para cada um de nós aqui, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. E na próxima quinta-feira teremos mais um momento de palestra. Bom retorno para os vossos lares.